Bom dia, graça e paz para todos vocês, meus amados e minhas amadas. Que Deus te abençoe nesta manhã de quinta-feira. Que Deus esteja aí renovando suas forças. Nesta manhã, apenas 7h35 da manhã. Estou trazendo aqui para vocês uma palavra devocional que se encontra em João, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, o 9, 10, 19 e 24. Que diz assim, nessa palavra que se encontra em João, Evangelho de João. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, estava ali naquele lugar a fonte de Jacó, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes águas de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dar-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria água viva. Disse Jesus para a mulher samaritana. No verso 19 disse assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram deste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus lhes disse: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nesta manhã eu quero deixar para você uma reflexão seguinte. Deus, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Mas como é esse adorar em espírito e em verdade? Adorar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Adorar a Ele em espírito e em verdade. Haverás o dia em que você e eu vamos ajoelhar diante do Mestre e dizer: Senhor, eis-me aqui. E se nós não estivermos feito tudo isso que disse Jesus, Ele vai nos tirar do lado dele e vai dizer que apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos te conheço. Essa mulher, ela
viu, ela creu em Jesus. E ela não era da mesma linhagem de Jesus. Ela era uma mulher samaritana e Jesus, judeu, né? Sendo tu judeu, me pedes para beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, porque os judeus, ela fez uma pergunta para Jesus. Por que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu para essa mulher, né? E disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e que é o que te diz, dá-me de beber. Tu lhes pedirias e ele te daria água viva. Ele disse para ela que se ela pediria e ele daria para ela água viva, a água da fonte. Então disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ali, imediatamente ela creu, ela viu, ela conheceu o Mestre. Aí, nossos pais, ela contou para Jesus, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus. A mulher disse, né, que os pais, que os antepassados, né, adoraram. Ela prosseguiu ali naquela conversa com Jesus, que ela disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus para a mulher: mulher, crê-me, a hora vem e em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, é agora, e agora é em que os verdadeiros adoradores, porque o Pai, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Jesus ali comunicando com aquela mulher. O Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Existe espíritos e espírito. O Espírito de Deus com E maiúsculo, e existe vários espíritos. Mas Deus é espírito e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Então, o que nós devemos nesta manhã? Meditar nesta palavra. Vou deixar para vocês João capítulo 4, 5 a 7, 9, 10, 19 e 24. Vocês vão ler e vão conferir do João capítulo 4 em diante até o versículo 24, para vocês meditar nesta palavra devocional, que é traga para o nosso coração, vindo do coração de Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã. Vamos ouvir a palavra com atenção, vamos tirar dentro desta palavra uma meditação que Jesus, que o Espírito, que Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade, adorando, cantando, pregando, falando, mas também vivendo o que pregas, para poder que quando chegar no último dia, você e eu sejamos agraciados com a morada eterna com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus.